Ouais.
Ouço a voz do Criador chamando por meu nome. No seu olhar posso entender o porquê de estar assim. Trilhas erradas, versos de dor, caminho inverso na direção do teu amor. Tua voz me lembra sonhos perdidos, identidade que eu perdi. Ouço a voz do Criador chamando por meu nome. Do seu olhar posso entender o porquê de estar assim. Tua voz me lembra sonhos perdidos, identidade que eu perdi. Tua voz me alegra, me traz de volta a verdade que eu sou em ti. Criado à sua imagem, moldado para o teu amor, desenhado cada detalhe, arquitetado para o seu louvor. Criado à sua imagem, moldado para o teu amor, desenhado cada detalhe, arquitetado para o teu louvor, arquitetado para o teu louvor, arquitetado para o teu louvor. Oi, gente, boa noite. Deus abençoe vocês. Eu vou ter que fazer um strip aqui no palco, mas fechem os olhos. Não, eu só vou tirar a gravata. E o suspensório. E a camisa para fora. Então, pessoal, oficialmente, paz do Senhor para vocês. Graça e paz. É muito bom estar aqui com vocês. Queria agradecer imensamente o convite da igreja, aos pastores, por nos dar essa oportunidade de dividir um pouco com vocês algumas histórias nossas muito malucas do campo missionário. Tanto eu como minha esposa Renata, a gente tem alguns anos já trabalhado com isso. E a gente quis começar justamente com essa pequena parte de um espetáculo para falar justamente com algo que eu acho que tem tudo a ver com missões, que é a ideia da identidade, que eu acho que é fundamental. As pessoas me perguntam, você, Alexandre, é missionário? Você é artista? Você é profissional? O que você é? Eu digo, eu sou todas essas coisas misturadas. Eu não divido em partes, para mim é tudo uma coisa só. Se você é um cozinheiro, e se você tem um evangelho em você, você é um missionário cozinheiro. Se você é uma zeladora, se você é um médico, um advogado, seja qual for a sua profissão, você não deixa de ter você o evangelho e o poder dessa missão, que é uma missão fantástica. Então, eu queria agradecer mesmo a oportunidade da gente dividir um pouco com vocês algumas nossas histórias. Na verdade, a gente brinca que isso é um verdadeiro álbum missionário. Então, eu queria mostrar algumas fotos para vocês, contar um pouquinho como tudo isso começa, para, de alguma maneira, isso puder te influenciar ou te dar um novo horizonte, ou, quem sabe, te despertar para esse campo missionário
para a gente vai ser uma honra e eu vou ficar muito grato a Deus por tudo isso. Bom, tudo começa quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, dentro da igreja. Eu sou de Maringá, e aí eu comecei a me envolver com artes, era uma coisa que eu gostava, e a partir daquilo tudo começa. Eu vou mostrar muitas fotos para vocês de lugares muito atípicos, que a gente foi, lugares muito distantes no mundo, e aí você fala assim, nossa, isso sempre foi assim? Não, eu comecei com 15 anos, a minha primeira viagem para o exterior aconteceu quando eu tinha 23 anos, então passaram-se quase 10 anos para que isso acontecesse. E com 15 anos? Com 15 anos eu já queria viajar, dominar o mundo e etc. Mas as coisas têm um tempo certo, o tempo de Deus. Então a ideia é compartilhar um pouco dessas experiências que a gente teve, contar algumas coisas muito malucas que acontecem, e eu acho que é isso, tá bom? Pode ir passando, por favor, a primeira foto. Nós trabalhamos, e essa é uma das visões nossa como artistas, e é por isso que eu começo com identidade, porque eu acho que Deus usa a gente aonde nós estamos, da maneira que nós somos e com o que nós nos propomos a fazer. Eu me propus desde cedo a ser artista, e Deus me usou assim, e tem sido até hoje assim, é muito legal isso. Então tudo começa com 15 para 16 anos, lá na cidade de Maringá a gente se propôs a fazer um trabalho de palhaço em hospitais, para abençoar a vida das pessoas, baseada no versículo muito simples de Mateus 22, ama a Deus acima de todas as coisas, ame ao seu próximo como a você mesmo. Então esse é o nosso lema de missão, abençoar os outros. E o que eu tenho, ou o que eu faço para abençoar os outros? A alegria da nossa arte. E a gente foi para os hospitais trabalhar com essa missão muito simples, que é entrar no hospital com pessoas doentes, com pessoas muito tensas, e levar um pouco de alegria. Dessa maneira descontrair e de alguma maneira também auxiliar no processo curativo das pessoas. Pode passar mais uma foto? Então são fotos, isso. Essa é a foto xodó, todas as meninas fazem, Você pode voltar? Isso, aí eu vou falar. Essa é a foto xodó. Que eu acho que resume muito essa relação, que é o que nós pregamos, né, de uma maneira muito simples, que o principal foco do trabalho missionário é você se relacionar com quem você está, não apenas falar, mas se relacionar, construir uma história, nem que seja muito breve. Nos hospitais, há muitos anos, a gente constrói muitas histórias muito malucas, são histórias que às vezes têm uma certa continuidade, mas às vezes são histórias muito breves. Já nos deparamos com 1 milhão de histórias nos hospitais, então isso é interessante. Depois de um tempo a gente foi trabalhar também em um hospital psiquiátrico. E isso é um lugar onde que eu trabalho com mais foco lá em Maringá. Toda semana eu falo que é a minha igreja, o hospital psiquiátrico, porque eu vou para lá para a gente ter esse tempo de palhaço e Deus fala muito comigo através daquelas pessoas. Muito legal. Não sei se já foi no hospital psiquiátrico, é muito doido. Alguém aqui já foi? Já? Paciente? Não? Quase. É muito comum, tá, gente? É muito comum as pessoas irem para o hospital psiquiátrico, é um hospital como outro qualquer. Eu, inclusive, já encontrei alunos meus no hospital. Eu dou aula na universidade de palhaço, pessoal de medicina, e uma vez eu encontrei uma aluna. E foi muito chocante, porque eu não esperava. Quando eu abro a porta, aparece a aluna, eu olho para ela olha para mim e ela diz, professor. E eu falei, aluna. Aí ela olhou para mim, começou a chorar e falou, professor, não conta para ninguém? Eu falei, não vou contar para ninguém. E a gente teve um tempo lá, ela estava muito estressada por conta das provas. E esse foi um momento, né, da gente trocar um pouquinho de abraço, conversar de algumas coisas. Eu falei, amiga, esse é o lugar para você estar, você vai melhorar, vai dar tudo certo, Deus te abençoe. E a gente trabalha então no hospital psiquiátrico, é um lugar muito complexo. Quando o pastor disse sobre aquela questão de Moçambique, que às vezes 10 minutos daqui existe um Moçambique, muitas coisas que a gente às vezes vê na TV muito pesado, eu vejo cotidianamente no hospital psiquiátrico, né, que é um lugar muito pesado. Literalmente, em alguns momentos, eu sinto que eu estou num depósito humano. Eu não sei se já tiveram essa sensação, mas você está num depósito humano, né? Eu ainda não tenho o poder de julgar se está certo ou está errado, se a sociedade é preparada para receber essas pessoas fora daquele espaço. Eu não tenho essa definição, mas é um negócio muito difícil. Você trabalhar as visceralidades das pessoas, cheiros, movimentos e etc. Então a gente tem feito lá um trabalho já há quase 8 anos
De manhã mesmo, hoje de manhã eu estava lá no hospital psiquiátrico, a gente foi fazer a visita lá. É um lugar muito especial e muito doido, muito legal mesmo. Pode passar uma, por favor? Nós nos deparamos com relações e histórias desse tipo. Essa senhora estava com o filho dela, ela ficou algum tempo com o filho dela, e ela disse: doutor Cajuíno, olha meu filho. Eu falei: ele é lindo, ele tem cara de cobertor. E eles falaram assim: como é que você brinca com isso? Esse é o nosso poder de arte, é brincar com aquela tragédia para transformar em comédia e para abençoar a vida das pessoas. É isso que a gente faz. E a gente fica um tempão fazendo isso, e milhões de histórias acontecem. Essa é uma história bem legal. É uma senhora que ela não podia ver homem. Então a gente entrou, a primeira coisa ela tampou os olhos e falou assim: eu não posso ver homem. Eu falei: menina. E olha aqui, eu falei: por quê? Deus mandou. Eu falei: sério? Aham. Eu falei: mas por quê? Ele tem ciúmes de mim. Eu falei: Gisele Bündchen, mano. É você, mulher? Existe uma doença no hospital psiquiátrico chamada delírio místico. Então as pessoas, elas veem as coisas. E eu já conheci o terceiro anjo da Trindade. Ele chegou e tudo bem. Eu vou lembrando, olha que maluco. Ele falou: eu sou o terceiro anjo da Trindade. Eu falei: que prazer. E aí, rapaz, o mundo já acabou. Eu falei: rapaz, não estava sabendo? Já acabou. Então, já conheci Van Gogh. Já conheci o próprio Jesus. E o mais engraçado, na Páscoa, numa sexta-feira a gente entra no hospital, está um rapaz muito parecido com Jesus, e a gente começa a brincar. Eu falei: meu filho é você. Ele falou: sou eu. E a gente começou a brincar. Eu falei: ó, você fica esperto, viu, que os caras vão vir te pegar. Aí ele falou: não, mas fica tranquilo, domingo vem aí. E aí a gente começou a pirar em cima disso. Eu falei: cuidado, velho, você vai ficar meio pregadão. Ele falou: não, eu tô sabendo. Então esse é um universo que a gente brinca e é muito legal. Muita coisa. Eu começo a empolgar das histórias e eu vou lembrando de outras. Mas aí tem uma senhora dessa, né, tal. E é muito engraçado. Uma coisa muito legal do hospital psiquiátrico é que eles sempre pedem uma música para tocar que é do Raul Seixas, é Maluco Beleza. Eu acho isso muito louco, velho. Eles pedem essa e uma que é, eu acho que é do Kid Abelha. É Vamos Fugir deste lugar, baby. Não sei se é Kid Abelha. Eles sempre me pedem para tocar. E esse é um universo que a gente está trabalhando toda semana. Através disso que eu estou dizendo para vocês, da ideia do que nós somos, da nossa identidade, do que eu me propus a fazer na minha vida, que é ser artista, seja profissional, seja amador, seja algo que é a minha identidade, e eu usar aquilo, ou um tempo daquilo, para abençoar a vida das pessoas. Pode passar mais uma? Aí nós também trabalhamos em asilos, trabalhamos com 2 asilos da cidade. Também fiquei sabendo que vocês fazem trabalho, é um lugar também muito importante da gente estar. É o pessoal que já está na velhice. Dizem que é a melhor idade. Eu já estou com 33, estou acabado. Eu fico imaginando a pessoa com 80. Né? Só o pó, né, mano? Vocês baixaram o Face app, né? Você viu como é que você vai ficar, maluco? Então não, é uma idade fabulosa, mas não é a melhor idade. Você vai estar todo estourado. Vai ter mais articulação, não é? Ah, como é que você sabe isso? Conversando com os velhinhos. Cajuíno, essa história de melhor idade não existe não, filho. O negócio é feio. E a gente senta, troca, né, ideia com eles, brinca e faz muitas coisas. Esse é um asilo muito específico de Maringá, trabalha com idosos em situação de vulnerabilidade, né? Pode passar mais uma? E esse é um outro asilo que também a gente trabalha, que cuida de de idosos, muito idosos. Eu já atendi um senhor de 103 anos. Foi uma experiência muito legal. Ainda mais porque ele era japonês. Então ele falava muito pouco o português. A gente ficou conversando um pouquinho de português, um pouquinho de Nihongo, japonês. Foi uma bagunça. Foi muito legal. E essa é uma foto muito marcante para nós, porque foi um casamento que nós realizamos daquela senhora com o Silvio Santos. O sonho dela era casar com o Silvio Santos. E ela dizia pra gente: meu sonho é casar com o Silvio Santos. E a gente improvisou o Silvio Santos, fez o casamento, os padrinhos, ó. Novinhos os padrinhos. E foi um tempo muito precioso, muito abençoador. Ela tinha 89 anos.
2 meses depois ela faleceu. Casada. E foi muito legal. O legal dessa história é que depois da festa, viemos a descobrir que ela tinha Alzheimer. A gente não sabia. E foi muito abençoador essa troca com ela. As enfermeiras nos agradeceu, a gente agradeceu também, porque foi uma oportunidade de abençoar e, obviamente, ser abençoado. Por que eu digo ser abençoado? Porque é uma história que eu vou carregar pro resto da minha vida. Aí as pessoas falam assim, mas será que ela lembrou? Porque ela tinha Alzheimer, será que ela lembrou antes de morrer? Eu falei, cara, eu não sei, mas eu vou lembrar pro resto da vida. Então, para mim, isso já valeu muito, foi muito abençoador. E aí a gente trabalhou também durante um tempo em um espaço que trabalha com crianças com problemas de motricidade, crianças com deficiência e retardamento mental. E também foi um tempo muito precioso, porque são crianças com uma ânsia em brincar, porque criança quer brincar, só que elas não podem, porque elas estão todas travadas, né, com talas, no processo de tratamento. E foi um tempo muito precioso, muita história aconteceu aqui. Uma vez eu estava brincando com o seu Antônio, ele fazia fisioterapia nesse lugar, ele tinha uns 70 anos, e ele estava sentado e conversávamos, e ele ria, e ele só tinha um zagueiro, sabe? É simpático. E ele só tinha uma perna, só o cotoco. E aí eu comecei a brincar com ele e comigo, e a gente entrou numa pira, e eu falei, seu Antônio, o senhor é um homem abençoado por Deus. Ele falou, por que, Cajuíno? Eu falei, porque o senhor economiza sapato. Ele falou, como assim? Para uma crise aqui o senhor só usa um. Ele falou, você não sabe que às vezes eu troco. Aí ele virou, a outra perna era de madeira. Rapaz, foi sensacional. Fiquei 2 horas rindo com ele. Ele falou, às vezes eu troco, às vezes eu venho com o sapato esquerdo. Economiza a sola. Tem um universo de originalidade que eu falo assim, poxa Deus, eu agradeço todo dia. Porque são coisas que eu vou vivenciar uma vez na vida. E eu estou abençoando, e obviamente, e creio eu sendo abençoado 15 vezes mais. Ok? Por gentileza. Muito bem, como eu comentei com vocês, com 15 para 16 anos, eu tive esse despertamento enquanto artista. Falei, eu quero ser artista, quero trabalhar com isso. A princípio não deu certo, eu fui estudar história, virei professor de história, e depois eu fui me dedicar de maneira integral a isso. Mas desde os 15 anos eu falei, quero fazer isso, quero viajar, etc. Eu só fui viajar com 23 anos. Então, dos 15 aos 23, onde é que eu fiquei fazendo essas coisas? Em Maringá. No bairro, na minha igreja, na escola, nos lugares que a gente era convidado para fazer. Eu fiquei 8 anos lá, fazendo as coisas, e foi também um tempo muito precioso. E aí, creio eu que com o tempo passa, as coisas acontecem, Deus vai trilhando os caminhos em parceria com a gente, e aí a gente foi parar no Nordeste, ficamos uns bons anos indo todo ano para o Nordeste fazer trabalho em lugares muito ermos, assim, lugares muito distantes. Esse é um quilombo em Negros do Riacho, fica no Rio Grande do Norte. Durante, eu acho, uns 4 anos seguidos a gente esteve nesse lugar, um lugar bem distante mesmo. São quilombolas, né, descendentes dos escravos, daquela época de escravidão. Um povo fantástico, um povo que nunca tinha visto um artista. Isso foi em 2000 e... fazer as contas aqui, isso foi em 2007, 2008 mais ou menos, sou ruim de matemática. Eles nunca tinham visto um artista, nunca tinham tido um contato com qualquer outro tipo de linguagem, e foi fabuloso, a gente foi lá e foi sensacional. Eu gosto dessa foto porque a gente apresentou a luz de Kombi, não tinha luz no quilombo, só tinha uma luz elétrica e queimou. E aí foi muito maluco, que a gente chegou para o líder do quilombo e falou, e agora? Ele falou, 40 quilômetros. Para quê? Para comprar uma lâmpada. Eu falei, acho que não dá tempo, hein? E aí a gente pegou, improvisou com a luz da Kombi, a gente apresentou em vários lugares, várias cidades. Nós estávamos uma vez com uma equipe de 13 pessoas, 12 artistas e uma outra que não era artista, fazendo missões. Aí quando a gente volta para Maringá, descobrimos, os 13 estavam com toxoplasmose. Foi muito legal. Porque foi um negócio meio união, sabe? Cara, eu tô com toxoplasmose. Eu também. E o outro, eu também. Cara, que legal. Aí a gente depois desconfiou. A gente dormiu numa varanda de uma casa, no meio do sítio, e tinha um gato que dormia na caixa d'água. Então a gente acha que pegou dali. Foi uma experiência legal. Também, eu não sei, foi uma experiência única também, dormir com um cobertor de besouro e mosquito.
porque a gente dormia na varanda e botava o lençolzinho, um calor nordestino. Quando acordava de manhã, você estava forrado de inseto, era muito legal. Muito legal. Muito bem. E aí, nós tivemos alguns anos trabalhando com a Missão Sena. Vocês também têm parceria com a Missão Sena. Inclusive, um dos missionários que talvez venha para cá, o Tuca, ele é de lá. Nós tivemos também fazendo isso. E aqui eu introduzo uma outra ideia. Além dessa ideia da identidade, é algo que é muito particular nosso, mas eu acho que não é tão particular. Que é justamente essa ideia de abençoar projetos missionários. Enquanto missionário, você tem o seu próprio projeto, mas é também um projeto que abençoa outros projetos missionários. Então esse talvez seja hoje o nosso principal foco. Abençoar projetos no Brasil e fora do Brasil. E aí durante uns 4, 5 anos a gente esteve na Missão Sena trabalhando nos espaços. Para quem não conhece, a Missão Sena é uma missão que fica dentro da Cracolândia. Ela fica na região ali de São Paulo, do centro, perto da Estação da Sé, e eles trabalham com aquela marginalidade que é o centro de São Paulo. Eu vou ser bem sincero, o lugar mais maluco do mundo. É o lugar que você encontra literalmente de tudo. E aí a gente trabalhou lá no fluxo, né, onde tem o pessoal usando crack 24 horas, a gente trabalhou nas ocupações, trabalhamos na creche de crianças refugiadas e crianças abusadas. A gente trabalhou com todos aqueles públicos de rua. E aí eu recebo um convite. Tem menor de idade aqui? Tem, né? Tá bom, eu vou contar bem menor de idade. A gente recebe um convite para ir num lugar muito inusitado. 2 missionárias chegam para mim e falam assim: Alexandre, eu quero te levar num lugar. Eu falei: beleza, vamos embora, mas você aguenta? Eu falei: vamos embora, velho. E ela levou eu para visitar este espaço que fica na Avenida São João. E o nome desse lugar, o apelido é Treme Treme. Só os meninos que riam, as meninas falam: o que é Treme Treme? Treme, por que Treme Treme? É isso aí mesmo. Lá em Maringá eles chamam de Casa da Luz Vermelha, não sei como é que é em Londrina. Tem um Londrina famoso? Sempre tem, né? Como é o nome? Beira? Beira? Aqui nome? Lá em Maringá é Mansão de Pedra. É Beira. Então é o Beira. Pera? Pera? Ai, que nome para uma casa dessa? Então a gente foi convidado para um lugar, a gente foi convidado para ir num prostíbulo. E aí eu te pergunto, 2 missionários, um palhaço num prostíbulo. O que o palhaço vai fazer num prostíbulo, gente? Depois vim a descobrir que é o maior prostíbulo da América do Sul. São 9 andares de prostituição, 18 apartamentos. No dia que eu fui, sexta-feira à tarde, 2h30 da tarde, 300 pessoas. Aproximadamente 30 cafetões e cafetinas. 30 cafetões e cafetinas, uns 150 mulheres, o restante é cliente. Então, umas 300 pessoas. E a gente entra nesse lugar muito louco. No domingo era o dia das mães. E a gente foi levar flores para essas mulheres que também têm filhos. E a gente foi lá para ter um tempo com elas. Algumas mulheres, é muito engraçado, elas pediam assim: você não traz para mim um pão de alho? Eu falei: pão de alho? Aí eu falei para a missionária: o que é pão de alho? Ela falou: não, é pão diário. Elas chamam de pão de alho. Muito louco. E aí entra um palhaço. E aí quando ele pisa, ele entra, ele olha. Uma mulher sem nada. E o palhaço lá: ai meu Deus, e agora? Ah, não. Aí eu chego, aí eu começo a brincar com essa menina. E aí ela começa a rir. Aí a gente ficou mais ou menos umas 3 horas lá dentro, conversando, brincando. Algumas falam de coisas. Algumas também já foram da igreja, algumas até falam de coisas: nossa, vocês são lá da Missão Sena? Eu falo: nossa, então, o pessoal é muito abençoado, vem visitar a gente. E as coisas acontecem, e muitas histórias acontecendo. Teve uma cena para mim que ficou marcante, teve várias, mas uma foi bem legal. A gente fechou um corredor, e tinha mais ou menos umas 7 mulheres, e era assim, com roupa, sem roupa, com roupa, sem roupa, com roupa, sem roupa. E a gente fez um coral. Falei: vamos cantar. A gente fez um coral de Mamonas Assassinas. E que música a gente cantou? Pelados em Santos. Só que estava em São Paulo. E foi muito abençoador. Conversamos, rimos, brincamos, trocamos ideias. As missionárias pegou os contatos, porque as missionárias fazem esse acompanhamento. Então esse é um dos aspectos também
da divisão de experiência que a gente quer ter com vocês. Já existe um trabalho lá, a gente vai para abençoar o trabalho desses missionários, vai dar suporte para eles, vai lá para o quê? Fortalecer, encorajar, dizer, continua, o trabalho de vocês é fantástico. Lidam com um público muito difícil, você vê coisas que você nem imagina. Eu estava nesse lugar, só para vocês terem uma ideia, e aí, num dos apartamentos tem os boxes, né, que as mulheres fazem programa. E em um dos boxes, assim, o que fica sempre no canto, tem 2 furinhos. Aí eu achei muito engraçado e perguntei, né, falei, moço, o que é esse negócio aqui? Ele falou, não, se você quiser, em vez de você fazer o programa, você paga para ficar olhando. Então você fica lá. Falei, cara, que surreal isso. A gente está em 2019, estou adiantado. Então em 2019, e acontecem umas coisas no mundo muito surreal ainda. E também foi um tempo muito precioso. Pode passar? Aí durante esses 4 anos a gente foi fazer um trabalho muito específico, que foi um acampamento cristão para travestis. Imagina um acampamento de igreja para travesti. Surreal, velho. Surreal. A gente foi lá para abençoar, para ser abençoado, para ministrar, para ser ministrado. Como ministrado? Rapaz, quando um travesti, com a história destruída que ele tem, ele levanta, ele ora. Rapaz, não tinha um que não chorava, velho. Sabe aquele versículo da graça, né? Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Então, quando o travesti para, ele se arrepende, ele ora também, assim como nós, né, somos todos filhos de Deus, aí ninguém aguentava, cara, e foi sensacional. Então, a gente teve trabalhando, é a Kika, o Francisco, que está com o nariz, e a Paola, o Bruno, que está sem nariz. Eles também, a gente se torna amigo depois e tal, a gente faz esse trabalho específico, né? O pessoal da Missão Sena acompanha, é um público muito difícil de lidar, mas é ser humano como qualquer outro ser humano, com todos os seus problemas, seus defeitos, e que também merece a graça de Deus assim como nós, né? E eles têm também a graça de Deus assim como nós para repartir. Então, é um tempo muito precioso. Numa dessas missões aconteceu uma coisa muito maluca também. Eu fui andar em São Paulo com a missionária e aí a gente entrou numa ocupação, uma favela no centro de São Paulo, né? Uma casinha assim, uma portinha, a gente entra, uma favela e depois é isso. Quando eu saio, eu me deparo com um rapaz bem estereotipado, sabe? Muito magro, dente de ouro, camisa do... Batata, velho. Como é que vocês sabem? Camisa do Corinthians. Bem estereotipado, né? Isso não tem, é exterior, não tem nada a ver. Ele podia ser uma pessoa... E cheio de tatuagem de cadeia. Aí eu paro lá dele, a gente começa a conversar. A gente ficou meia hora, eu me lembro que a gente ficou meia hora falando de hemorroida. Eu não lembro porque do assunto. Expliquei como tratava, foi bem legal. E aí a gente ria. Aí na hora de ir embora, eu falei, irmão, eu preciso ir, irmão. Volta na minha quebrada. Eu falei, é nóis, vai Corinthians. Deus abençoe, parceiro, tamo junto. Deus abençoe você também e tal. Ah, é da Casa Amarela Missão Sena? É nós, da Missão Sena, tamo junto. Na hora que eu saio, tem 2 missionárias assim, com os olhos arregalados. E eu tô lá, né, de palhaço, curtindo a vida doidada. Eu falei, e aí? Ela falou, Alexandre, você sabe quem é aquele ali? Eu falei, não, conheci agora. Ele falou, aquele ali é o Disciplina. Aí eu falei, o que é o Disciplina? Ele falou, esse é o líder do PCC, no centro de São Paulo. Então ele é responsável por disciplinar a região. É um homem bom. Né? Um homem bom, né? E naquele momento foi muito maluco, porque enquanto palhaço, me interessava o lado saudável dele, socialmente, né? Penso que isso talvez seja um pouco também da graça de Deus, né? Enquanto Deus é Deus, Ele se interessa pelo lado saudável nosso. Socialmente, emocionalmente, fisicamente, etc. E o que não está saudável, Ele vem para curar, para restaurar, etc. Então isso é muito maluco. Então foi uma das experiências. Pode passar mais uma foto? Esse é o Ribamar. Essa é uma das histórias de missões mais profundas que eu tenho. O Ribamar, ele já faleceu há uns 3 anos atrás, vítima de HIV. A maioria tem HIV, né? 95% tem HIV. Ele estava em situação de rua, foi para a Missão Sena, foi para o tratamento de drogas, etc. Se reabilitou um tempo, caiu, e aquele processo, há mais ou menos, demora entre 8 a 15 anos para um travesti mudar de vida, ser restaurado, né?
E aí, um dia ele veio e faleceu. E aí foi uma história muito profunda, porque se não fosse a missão, o Ribamar teria sido enterrado como indigente. E quando ele estava no leito da morte, agonizando, ele começou a falar da Casa Amarela, na agonia. E aí as pessoas que conheciam do hospital falaram assim, a gente conhece a Casa Amarela. Aí os missionários foram lá, reconheceram ele. E aí, por conta da missão do Evangelho, né, Ribamar foi enterrado como Ribamar, como o nome de batismo dele. Né, ele não foi enterrado como qualquer um. E isso é uma coisa muito simples, aparentemente, mas eu acho muito profunda. Porque foi o Evangelho dando dignidade. Isso é fantástico. Né, E se Deus quiser, um dia vamos nos reencontrar no céu. Pode passar. E aí começa outra fase que aí a gente, como eu falei, né, tudo tem um começo e é um processo. Aí com uns 25 anos mais ou menos eu fui fazer a primeira viagem internacional, que aí a gente foi convidado para ir para o Haiti. Fiquei sabendo também que acho que ano passado, ano atrasado, o pessoal da igreja foi também para lá. A gente foi trabalhar nos orfanatos do Haiti, abençoar os orfanatos, as crianças, ser abençoado também, dar suporte artístico para as missões que estão fazendo um trabalho lá, um país um país que sofreu muito com tragédias naturais, hoje está em reconstrução. Então esse é um orfanato, eu falava em português, traduzia para o dialeto crioulo, né? Que é uma mistura de africano com francês. Um povo fantástico, um povo lindo. E a gente esteve lá, pode passar mais uma. As minhas amigas. Eu fazia muita amizade com as crianças porque eu tenho um cabelo crespo. E elas viam um cara branco de cabelo crespo. Aí eu falava, eu sou albino. Não, mentira, eu falava isso. Mas a gente fazia muita amizade, ganhava muito presente das meninas, são lindas, povo muito abençoado. E foi muito bacana. Pode passar mais uma? É um povo demais, assim. E a ideia foi justamente isso, dar suporte para essas missões que já estão lá, já desenvolvendo um trabalho. Eles fazem um trabalho com as crianças cotidianamente, de educação, de alimentação, de saúde. E aí a nossa missão vem para dar mais suporte a isso, para apoiar. Em um determinado momento, um determinado tempo da nossa vida, a gente tira para isso. E é fabuloso. Pode passar mais uma? Essa é a única foto que eu tenho. A gente foi convidado para apresentar no Exército, lá do Haiti. O Brasil estava em missão de paz, né? A MINUSTAH, Brasbat. E aí ia ter um culto na base. E aí a missionária comentou com o capitão, ele falou, traz o pessoal para apresentar aqui. E, gente, imagina, 2 palhaços entrar no Exército. 300 soldados, o espaço parecia isso aqui. Eu entrei com muito medo, né? Eu falei, mano, eu vou tomar um tiro. Porque eu vou ter vontade de brincar com uma arma, eu vou tomar um tiro. E aí aconteceu uma história muito legal lá. A gente entra para o evento culto, tinha exército de vários lugares do Brasil, não só brasileiros. Antes do culto começar, o capitão, também ele era pastor no Rio de Janeiro, ele falou assim, irmãos, vamos orar antes de começar o culto? Eu falei, vamos embora, pastor, vamos lá. Então, todo sério, imagina, capitão do exército. Aí a gente foi lá no fundo, demos as mãos, ele disse assim, irmãos, a voz, sabe, de Rambo, assim, Robocop, assim, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês, que Deus abençoe o culto. Eu falei, amém, irmão. Aí tá eu e meu parceiro, o Hudson, seguramos na mão do outro. Esse pastor armou e fez assim, papaizinho querido, meu papaizinho, mano. Sabe aquelas reuniões de oração que dá crise de riso? Segurei, comecei a tremer, velho. Falei, não ri, mano, a gente vai morrer, velho, não ri, a gente vai morrer. E foi muito legal. Foi muito legal, tivemos com 300 soldados. E quando a gente acabou, inclusive a gente fez essa cena com os soldados. A gente acabou, assim, metade dos soldados tudo chorando, cara. Porque eles ficam muito, com saudade da família, né? Então eles ficam muito emotivos. E aí foi um tempo muito abençoador. Então esse é o trabalho, abençoar projetos que já estão abençoando e também ser abençoado. Pode passar. Eu vou começar a dar uma acelerada também por conta do tempo. Pastor, quanto tempo tem aí? Não sei, uns 10, 15 minutos? 10? Ok, obrigado. Aí nós tivemos também fazendo um trabalho com uma missão no Peru, nas montanhas Incas. Estamos a 4.000 metros acima do nível do mar, trabalhando com crianças descendentes mesmo de Incas. Muitas falam o quechua, né? Falam pouco espanhol e falam mais o quechua, dando suporte para a missão que está lá, trabalhando com esses povos que ficam muito afastados.
Foi bem legal, a minha amor e a Renata, minha esposa, nesse dia ela desmaiou na peça, foi bem legal. Ela terminou o número e falou, graças, e BUM! Falei, mano, morreu. E aí nós estamos ali, a Cordilheira dos Andes e o Vale Sagrado dos Incas. Muito bem. Aí nós estivemos em Burkina Faso, que é um país no norte da África, centro-norte da África, trabalhando também em apoio com uma missão que trabalha especificamente com levantamento de poços artesianos. É uma missão que tem esse foco e um foco também de educação para crianças. Só para vocês terem uma ideia, essa é uma tribo, falávamos em português, traduzia para o francês e traduzia para o dialeto da tribo. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Aí eu chegava assim, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui, nós atravessamos o Atlântico, somos brasileiros, viemos aqui para fazer uma apresentação para vocês, com números de palhaços, números circenses, vocês não sabem como é uma honra pisar nessa terra, que Deus abençoe vocês e tenham todos um bom espetáculo. Aí vinha um rapaz em francês, le parfum, le rampant, le fanfan. Aí chegava o cara, hele babubaba. Irmão, eu falei meia hora, irmão. Era assim, velho. Sensacional. E o pastor trabalha com essas tribos, né? A gente vê que o evangelho, através de uma ideia integral de evangelho, muda a vida das pessoas, né? Ele trabalha com formação também de pastores de Burkina, um projeto sensacional. E nós apresentamos lá. Pode passar. Essa é uma tribo chamada Gairi. Em Gairi teve uma história muito maluca, estávamos apresentando para 70 crianças, nunca tinha visto um palhaço, nunca tinha visto um artista, nem sabia que tinha que rir. Então a gente tem que construir a linguagem. Quando a gente termina o primeiro número, as crianças olham para a gente, não riem e não batem palma. Elas sorriem e fazem assim. Aí eu olhei para o outro palhaço e falei, morremos, mano. Hoje nós não passa, velho. E aí a apresentação inteira aqui, né? Falei, caraca, velho, e agora, mano? Foi bom te conhecer. Fala pra minha família que eu amo eles. Quando acaba o espetáculo, eu chamo o intérprete e falei, irmão do céu, o que é isso, maluco? Ah, esqueci de falar. Aqui em Gairi significa muito bom. Eles não batem... Ah, não, agora... Aí eu falei, caraca, velho. É muito bom, é o jeito deles bater palma e agradecer, fazendo isso. Eu falei, sério? Eu olhei para as crianças e falei, para vocês também, ó. Deus abençoe, viu? Em Burkina, ok? Lá significa muito bom. E foi realmente muito bom. Trabalho muito abençoador. É o evangelho mudando a realidade. É um lugar bem tranquilo de ir. A gente com escolta do exército. É um lugar bem tranquilo de ir. Tem muita guerra civil e piratas do deserto. Então foi um tempo também muito, muito importante. A maioria é muçulmano, né? Um povo também que sofre muito, porque os líderes muçulmanos radicais também oprimem muito os outros muçulmanos. Então é uma história bem pesada. Aí tivemos no Nepal, trabalhando nas montanhas. Essa é a montanha chamada Marbu. Fica a 50 quilômetros do Monte Everest. Fomos apresentar também para uma comunidade vítima do terremoto a partir de 2015. Fomos com médicos, com pastores, missionários, e foi um trabalho bem bacana também. Levar um pouco de alegria, receber um pouco de alegria. Um tempo também muito precioso, muita coisa aconteceu. Essa é uma das escolas que a gente começamos a apresentar em vilarejos e em escolas. A maioria das escolas de cultura hindu. E aí a gente ficou também muito impressionado, porque quando a gente ia, apresentava e saía, havia uma abertura para as missões trabalhar nas igrejas, porque daí os hindus falavam, vocês são cristãos, mas vocês vêm trazer coisas para nos abençoar, alegrar as crianças, então vocês têm livre acesso aqui à escola. E aí começa um momento de relacionamento entre essas culturas e é muito bacana. Fomos parar no Camboja. Essa é uma história legal. Tá todo mundo cabeludo. E vocês conseguem reparar que tem um carequinha, né? Nós chegamos nesse vilarejo em Siem e as crianças olharam, começaram a vir correr, abraçar, e vinha, abraçava. De repente fica por último um carequinha. Aí quando eu olho para ele, corpo inteiro de sarna. E agora, hein? Não pode. Falei, seja o que Deus quiser, né? Aí abracei.
ficamos rindo, brincando. E é uma missão que trabalha principalmente com educação para crianças e educação em língua inglesa. O Camboja se tornando hoje um campo de turismo muito grande, né, um espaço de turismo. Então é muito importante que essas crianças aprendam a falar inglês para depois terem uma condição de vida melhor. E a igreja tem feito isso através da ideia de um evangelho pleno para abençoar mesmo. Então, bem bacana. E aí vamos parar na Índia. E aqui eu descobri por que chama fila indiana. E eles fizeram isso em uns 20 segundos. E eu pensei, igual no Ministério Infantil. Não é? Igual, né? Sem nenhum adulto falar nada. Sem nenhum adulto gritar, veio uma menininha, batia o tambor e fazia... Prrr. E aí menina numa fila, menino na outra. E nós vamos trabalhar com esses Dalits, dando suporte artístico para uma missão chamada Bom Pastor Good Shepherd, que trabalha com educação para os Dalits. E tem feito coisas muito maravilhosas no sul da Índia. E é um povo muito bacana. Também milhões de histórias para contar. Estou sendo bem breve. Isso é só para a gente levantar material. Ah, meus amigos aí, ó. Eles eram muito tímidos, né? E a gente trocava muita ideia, brincava, era sensacional. É um povo maravilhoso, né? Um povo muito bacana. Aí, essa foi uma das últimas viagens, nós estivemos há uns 4 meses atrás, trabalhando no leste europeu. Recebemos um convite para dar suporte para algumas missões lá, Jocum, Missão Desafio, que fazem trabalhos com os ciganos. E nós vamos trabalhar especificamente com famílias ciganas. Povo que sofre muito, vítima de preconceito, vítima de falta de estudo e saúde, eles são vetados, eles são como um povo estranho. E a gente foi trabalhar na Romênia, na Bósnia, no Kosovo, esses espaços na Sérvia. E também foi um lugar muito precioso. Essa foto que você está vendo é da Europa, né? É uma foto na Europa, no leste europeu. Aí, em 2016, 2017, fomos trabalhar na Jordânia, trabalhar com refugiados sírios e iraquianos. Talvez o maior problema do mundo hoje seja essa guerra. Um dos, né? Tem vários, mas essa é uma guerra muito pesada e afeta muito também as crianças. O Haiti era o país com o maior número de órfãos, hoje é a Síria, por conta da guerra. Então a gente foi trabalhar com sírios muçulmanos, iraquianos, cristãos ortodoxos. Então a gente foi trabalhar especificamente com esses povos e foi muito legal. Vocês estão vendo aí, é uma igreja. E aí a igreja faz o suporte de acolhimento de refugiados. Então é muito engraçado. Num dos dias foi feito um bazar, os refugiados chegam sem roupa. E aí foi feito um bazar de roupa para os refugiados da Síria. São todos muçulmanos, mulheres de burca e tal. E aí você entrava na igreja e só tinha as mulheres de burca. Era muito louco. Falei, caralho, que mundo louco esse, né? Igreja batista cheia das mulheres de burca. Muito maluco. E a igreja fazendo esse papel de abençoar esse povo, de tocar esse povo, de dizer, a gente está aqui para estar com vocês. E é um trabalho bem fantástico. Aí a gente apresentou para as crianças, para os familiares. Pode passar mais um. E aí eu brincava com as burcas das mulheres, né? É uma coisa muito bacana você brincar, você pode tomar um tiro. Não, mas é um povo fantástico, é um povo... Os líderes eu não sei, mas o povo em si era muito pacífico, amoroso, que sofre igual a gente, um povo demais. Lá a gente viveu uma das histórias mais simples e bonitas da minha vida. Nós apresentamos para umas crianças e no outro dia a gente foi visitar uma família. Quando a gente chega, a mulher ficou toda emocionada porque estávamos levando mantimentos. E aí essa mulher começou a falar em árabe porque ela de manhã tinha acordado e ela tinha pedido para Deus que não tinha comida para os filhos. Ela tinha 3 filhos, 26 anos, 3 filhos. E ela falou que só tinha café para dar para os filhos. E uns 5 minutos depois que ela disse isso, falou, eu pedi para Deus, eu preciso alimentar meus filhos, a gente tinha chego com os alimentos. Então, quando essa mulher contou isso, a gente já arrepiou até a alma, né? Falou, não, a gente veio aqui e tal. E aí, contamos, brincamos, etc. Na hora de ir embora, essa mulher olha para mim e para o meu parceiro e começa a falar várias coisas em árabe, né? Shukran, shukran, obrigado. E aí depois o tradutor nos disse que ela estava nos agradecendo porque havia muito tempo que ela não via os filhos sorrindo. E no dia anterior ela viu o filho sorrindo. E ela falou, shukran, shukran, shukran. Aí eu olhei para o meu parceiro e falei, não chora, maluco. Shukran, shukran. E é uma história muito simbólica, que aí eu fico pensando justamente desse tempo, né? Se lá com 15 anos, lá quando eu tinha 15 anos, eu falei, não vou viajar ainda, não vou fazer isso, não deu ainda, tenho 17 anos, não deu o que eu queria.
eu acho que talvez não teria vivenciado essas coisas. Então existe um tempo certo, né? Nós não somos um app que você só aperta e atualiza, né? Existe um tempo para a gente maturar, mas a gente tem que estar nesse tempo também fazendo as coisas. Isso é fabuloso. Vamos acelerar, e acho que estamos nos finais. Nós estivemos trabalhando alguns tempos no Xingu, trabalhando com tribos. Essa é uma tribo Camaiurá, apresentando para essas crianças, dando suporte para uma missão que está lá trabalhando, Jocum. São povos ainda em situação de preservação, então é proibido falar do evangelho, é proibido falar de qualquer coisa, fora da cultura que é para preservar a cultura e tal, mas a missão que está trabalhando lá está lá para abençoar esses índios, cuidar deles, etc. E aí, com o tempo, sim, o evangelho chega a eles sem destruir a cultura, mas libertando ele de muitas coisas. Então a gente tem feito um trabalho também de apresentação com esses índios. Aqui eu vi também uma coisa muito maluca, gente. No meio da aldeia, um índio peladão com o celular na mão. Eu aqui também fui muito maluco. Eu falei, caraca, mano, o que ele está fazendo? Está mandando o quê? Muito maluco. E foi um tempo também muito precioso com esse povo. Deus nos abençoou muito lá. Pode passar. Aí é o meu melhor teatro da vida. As pessoas falam, você não quer ir para a Globo ou apresentar na Broadway? Eu falei, não, meu filho. Olha o teatro que eu apresento. Isso é muito mais legal. Luz artificial. Olha que luz é essa, velho. E a sombra? Pô, a sombra de uma mangueira. Isso é inigualável. Quer o Oscar? Jamais. Isso aqui eu já ganhei o Oscar. Então, são coisas que a gente vai mudando a percepção da vida e vale mais que tudo no mundo, né? Pode passar mais um. Minhas amigas. A Sayumi e o Raoni. Só para vocês terem uma ideia, o líder da tribo chama Kotoki, o cacique. Ele tem 28 filhos. Tem pessoas de menor aqui. Eu vou contar umas coisas, não vou contar não. Depois vocês querem saber, eu conto lá fora. Kotoki, eu não resisto a falar besteira. Desculpa, pastor. Mas é um povo fantástico. É que eu falo as coisas, vem a imagem na minha mente. Você nem imagina. Mas a gente vê que é muito legal como a relação é o principal aspecto do trabalho de Deus, né? Para você ir numa festa indígena do Xingu, eles cobram das pessoas, as pessoas ricas vão, eles cobram 5, 10 mil reais para você ir numa festa de 2 dias. Você dormir no chão, dormir em rede. E para os missionários eles não cobram nada. Por quê? Porque houve um dia um contato e houve um momento de abençoar e o cacique falou, Wagner, você tem portas abertas aqui, quando você quiser vem, traz as pessoas, a minha casa, a sua casa. A gente dormiu na casa do Kotoki, por isso que eu estou falando. Então, olha como o evangelho é simples e leva um tempo também, né? Então foi muito legal. Meus amigos, é o Romeu e o Raoni. Cara, o índio chamava Romeu, até hoje eu não sei porquê. Ele chamava Romeu. Então foi um tempo também muito precioso. Pode passar mais uma? E aí, gente, eu termino. A gente está indo para uma próxima missão daqui 2 semanas. A gente está indo para fazer um trabalho na Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão. Os que estão lá, a gente vai em agosto, está lá. Estamos lá no Quistão. E a gente vai lá também para dar suporte para missões que estão lá. Esses países que estão... Eles são países fechados para o evangelho, é proibido. Você pode ser pastor, ou ter uma igreja, ou ter uma Bíblia se você tiver autorização do governo. Se você entrar com a tua Bíblia, você pode ser preso, porque é um livro não considerado, né? Então você tem que ter uma liberação. E a gente vai lá, a partir de alguns trabalhos feitos para levantar Bíblias para esses países. A Bíblia tem que ser feita na Rússia, ter o carimbo do governo para chegar nos países. E a gente vai fazer um trabalho lá com esses povos. Se você quiser conhecer também, a gente está no Catarse, no site do Catarse, procure lá, Missão Palhaçada, você pode também ver, olhar, se quiser ajudar. A gente trouxe um material também, os livros do Terapia, uns livros amarelos, com histórias dos hospitais, se você também quiser comprar para nos abençoar, para a gente estar levantando recursos para ir para esses lugares aí que estão, ok? E, por fim, cortou ali, mas se quiserem achar a gente, é Escola de Palhaço ou Xande Penha no Instagram. Eu termino dizendo que assim, eu acho que é uma das maiores experiências da vida você juntar todas as coisas. Juntar quem você é, o que você faz, o que você gosta de fazer, o que você tem habilidade para o reino de Deus. É a melhor coisa.
Então, quando você descobre isso e torna isso potencial, você vai descobrindo esse universo que é um universo missão, que não é um universo só para missionários, ou só para quem estão naquele modelo, mas é para todos. E aí você vai descobrir que, mas poxa vida, eu sou um web designer, você tem um poder na sua mão gigantesco. Eu sou uma zeladora, você tem um poder gigantesco na sua mão. Eu sou cozinheiro, você tem um poder gigantesco na sua mão. Eu sou uma pedagoga, etc, 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 etc. E essa é a experiência que eu queria dividir com vocês. Sou grato mesmo por esse momento, por esse espaço, grato a Deus, porque Ele usa da própria missão para mudar o caráter, né? E aí nesse processo, que vai durar até o fim da vida, eu vejo que Deus tem me abençoado mais do que eu abençoo. E ter cada vez mais a consciência e experimentar isso, como diz o próprio Evangelho, né? Vale mais do que o mundo inteiro, né? Então isso é demais. Tá bom, gente? Deus abençoe, foi um prazer. E daqui a pouco estamos aí, tá bom?